bacana! Ó, que legal! Quem gostou? Vamos aplaudir a Jesus! Uhul! Que bacana, gente, o acampar dentro. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos fechar os olhinhos para a gente orar. Quem vai participar do próximo? Quem vai participar do próximo? Acampar dentro. Ninguém fora, hein? Ninguém fora. Quem vai chamar amiguinho? Quem vai chamar amiguinho? Isso. Bastante amiguinho, bastante amiguinho. Vamos orar. Papai do céu, abençoa cada uma das crianças que estão aqui. Faz dela evangelistas, mestres, pastores, apóstolos, profetas. Que elas sejam, Senhor, o meu Deus, cheias do Espírito Santo do Senhor, cheias da sabedoria do Senhor. Homens e mulheres que vão levar, Senhor, o meu Deus, a salvação para essa próxima geração. Que o Senhor conduza elas como as tuas ovelhinhas, os cordeirinhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas crianças mais uma vez. Vamos descer. Né, Yasmin? Diga amém, Yasmin. Amém. Glória. Pastor Márcio, vem para cá. Fabiana, vem também. Vem cá, Fabiana. Dá um oi para a gente. Gente, o Márcio e a Fabiana, presente de Deus, né, para nós. Eles fazem parte da história. Márcio, Fabiana, 30 anos, Deus Shaddai. 30 anos. E eu lembro que vocês vieram no começo. Não foi, Márcio? Eu não tenho certeza, mas foi lá em outro lugar, lá no comecinho. Vocês vieram. Eu lembro que você trouxe uma palavra de fé também para nós. E hoje de novo uma palavra de fé, né? Márcio gosta de pregar sobre fé. Então Márcio, irmãos, ele faz parte dessa história. Ele era novinho. E eu não sabia. Para mim o Márcio tinha menos tempo de casado. Mas ele está com 34 anos de casado? Não tem lógica. Você parece que é mais novo que eu estou com 32 anos de casado. Então a Fabiana vai falar um pouquinho, o Márcio vai compartilhar uma palavra. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção estar aqui com vocês. Essa casa é maravilhosa, nós amamos muito essa igreja. É uma alegria estar aqui participando desse culto, celebrando ao Senhor. E como o Márcio... ele vai falar, mostrar algumas fotos, eu quero falar um pouquinho. A gente já está lá na Irlanda tem 16 anos e estamos trabalhando lá, além com a igreja também. Deus abriu uma porta, tem 2 anos na área de serviço social e nós temos hoje um café que a igreja administra e a gente então evangeliza nesse café. A gente abre o café, a gente tem lá chá, café, sanduíche, as pessoas vêm e a gente senta na mesa com elas, aconselha, se elas dão liberdade, a gente ora, convida para a igreja. E Deus tem usado isso, tem sido uma estratégia para a gente evangelizar a cidade. As pessoas vão lá para receber cesta básica. E tem sido um trabalho muito lindo. E tudo de graça. As pessoas vão e lá a gente dá tudo de graça, ninguém paga nada. A gente tem convênio com um dos supermercados da cidade, recebe doação deles. Pessoas também das outras igrejas nos doam coisas para nós, porque a gente também dá cesta básica. Então, isso tem sido um dos caminhos que Deus tem aberto lá para a gente evangelizar aquela nação, evangelizar aquela cidade, né? E também fazemos isso, um dia na semana, a gente abre o café, e eu e o Márcio administramos esse dia, e na quarta-feira à tarde tem um trabalho para os jovens. Então, a gente abre lá também para adolescentes e eles saem da escola mais cedo nesse dia e aí o café é aberto ali e a gente tem a oportunidade de evangelizar. Continue orando por nós, continue nos cobrindo em oração, porque a batalha lá é grande. E um dos motivos que a gente veio esse ano, normalmente a gente vem na época das férias de julho, mas esse ano a gente veio mais cedo porque uma das nossas filhas se casou, a Alana, e ela casou com um rapaz francês,
Eles não estão morando, eles estão morando no momento no Peru, mas eles quiseram fazer o casamento aqui no Brasil para que a família, nossa família, pudesse participar, do lado tanto da minha como do lado do Márcio. Então, o casamento foi em Barretos, dia 18 de abril. Queria só passar. Então, nossa família e o nosso genro, ele chama Malo, M-A-L-O, Malo. E o casamento foi lá em Barretos. Então, foi um momento muito especial. No momento, eles estão morando no Peru. Ele é gerente de um hotel e a Alana é professora de inglês lá numa escola. E a Alicia também, nossa filha mais velha, casou a mais nova, viu, gente? A mais velha ainda está solteira. A Alicia está solteira no momento, então orem por ela, para o Senhor levantar um varão. Amém? O Márcio vai mostrar as próximas fotos e fala mais um pouco. Aleluia, glória a Deus. Oh. Pois é, gente, e com a graça de Deus nós estamos ali, e junto com essa mulher fantástica, que nós dois assim, vivemos tão bem, né? Com a graça de Deus a gente tem um relacionamento, um casamento maravilhoso, e eu acredito que Deus pode dar isso para todos nós, amém? Deus pode renovar o seu amor pelo seu esposo, para viver bem. Quando você vai para casa, você vai ter alegria de ir para casa, que você tem ali uma mulher maravilhosa, e vocês vão viver uma vida boa. Acreditamos que famílias fortes vão construir uma igreja forte, amém? E nós estamos muito felizes. Hoje de manhã eu falei, e isso não é praxe, eu não costumo dizer isso em todas as igrejas que eu vou não, viu, gente? Mas se eu fosse de Araguari, essa daqui era a minha igreja, viu? Eu estaria aqui. Se eu fosse de Araguari, essa aqui seria minha igreja. Vocês têm uma liderança linda, homens maravilhosos, que já de muitos anos que nós caminhamos juntos, conhecemos eles, e como eu disse de manhã, eu quero repetir, por favor, honrem esses homens, esses presbíteros, cada um deles, porque eles são homens honestos, cheios do Espírito Santo, homens de caráter, e a Bíblia diz que pessoas como essa nós precisamos honrar e abençoar. Você pode dizer amém? Amém. Glórias a Deus. E eu quero mostrar para você um pouquinho, agora tem umas fotinhos, vídeo aqui, lá só para você conhecer a sua igreja, que um dia você vai visitar lá na Irlanda. Amém? Nothing is impossible, nada é impossível, amém? Esse daí é um novo salão, mas não é nosso, é alugado. Nós reunimos numa igreja velha, antiga, gelada demais, e graças a Deus essa daí é bem quentinha. Esse é o Hope Café, que a pastora Fabiana falou, onde nós fazemos evangelismo, e aí a gente dá as coisas gratuitas para todo mundo, sem cobrar nada. Esse dia era era um feriado, então tinha um pouco mais gente do que o normal, mas normalmente não fica tão cheio assim. Isto. E esta é a igreja, eles estão dando um alô para você, viu? Glórias a Deus. Eu acho que acabou. Parece que deve ter. Acabou. Glórias a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Queridos, não foi nada fácil, sabe? Chegada lá, saída daqui, foram muita renúncia,
Mas aqueles que com lágrimas semeiam, e ainda o cordeiro que foi morto, ele vai receber o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito, amém? E pela graça de Deus, hoje nós temos 25 diferentes nacionalidades na igreja, 25 diferentes nacionalidades, Rússia, Polônia, Látvia, Lituânia, Quirguistão, Irlanda, Inglaterra, Romênia, Bulgária, República Tcheca, África do Sul, Nigéria, Congo, Quênia, Angola, Moçambique. Literalmente é a graça de Deus que tem alcançado aquela nação. E não é por causa de nós não, gente, não é. Olha, nem o português eu falo direito. e quando mais o inglês, né? Então não é por nós, é a graça de Deus, porque a maioria das igrejas naquela nação está decrescendo, infelizmente. A Europa está morrendo espiritualmente, mas o Senhor está levantando ali um povo dele, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Todas as nossas ministrações e pregações, elas são traduzidas pelo menos em 3 línguas, porque muitas pessoas falam russo na nossa igreja, então nós temos tradução para o russo. Também o nosso culto é todo em inglês, mas tem essa tradução para português também, porque nós enviamos nossos vídeos com as pregações nossas. Se você quiser receber, aqui também ele vai estar colocando aqui o meu WhatsApp, tá ok? E nós temos uma lista de transmissão que a gente envia um vídeo por semana apenas, caso você queira. Se você quiser também treinar o russo, você pode ouvir, tá? Em russo, ou se você quiser ouvir em inglês ou português, tá ok? Então esse é o meu telefone, é o WhatsApp, e nós temos uma lista e vamos apenas mandar para você uma palavra por semana, caso você queira, tá bom? Se você também quiser seguir a igreja nossa lá no Instagram, é Shalom Ireland, Shalom Irlanda, ok? Shalom Ireland no Instagram, você pode nos seguir. Hoje lá tem vários vídeos do culto de hoje. A igreja, gente, nós não estávamos lá, nós não estamos lá, e a igreja está lotadinha, cheio de gente, cheio de visitante, e nem lá, não, você está vendo, que não é o pastor não, é a graça de Deus mesmo. O pastor, acho que eu atrapalho lá um pouquinho, né, mas as coisas estão caminhando, e não tem outros pastores lá, só tem líderes de célula, mas eles estão fazendo um ótimo trabalho, estão pregando lá, eles sobem no púlpito tremendo, mas estão fazendo um ótimo trabalho. Glórias a Deus. Amados, eu vim preparado hoje para pregar 2 palavras. Porém, hoje eu viria para falar de uma palavra que Deus tem colocado muito forte ao nosso coração, que nos dá uma nova visão sobre a morte. Que é algo assim que você sai do culto e você fala, quero morrer. Não é brincadeira. Mas, guiado pelo Espírito Santo, conversando também agora com seus pastores, ele passou para nós, falou, não, fui muito abençoado, e muitos de vocês não estavam. Quantos aqui não estavam de manhã? Levanta a sua mão. A maioria. Então, por causa disso, eu quero estar... Com certeza o Espírito Santo vai nos conduzir de uma forma talvez diferente, mas porque sempre há uma unção diferente do Espírito Santo, e eu sei que Deus vai falar com você, amém? Fala com uma pessoa ao lado, prepara o teu coração, coloca o seu cinto de segurança aí, que nós vamos partir nessa jornada agora, em nome de Jesus, com o Espírito Santo, amém? Fecha os teus olhos, por favor, e vamos orar. Espírito Santo, nós nos sujeitamos ao Senhor agora. Aqui tem várias pessoas que estão passando por situações que estão buscando respostas. Eu peço que de alguma forma o Teu Espírito Santo hoje possa mover de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, eu peço que o Senhor eleve pelo Teu Espírito Santo as nossas expectativas, Deus, expectativa para o sobrenatural, expectativa de milagres, expectativa, Senhor Deus, para realizar o sobrenatural e o impossível, Deus.
Pai, o Senhor nos chamou para algo sobrenatural. E eu oro, meu Deus, por cada casa de paz. Cada um que está fazendo essas casas de paz, eu declaro milagres nessas casas de paz. Pessoas vão chegar lá cheio de problemas, meu Deus, e eles vão orar por elas, vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pessoas que estão opressas por demônios, eles vão, Senhor Deus, repreender os demônios. Essas pessoas serão libertas e se tornarão discípulos de Jesus Cristo. Meu Deus, eu declaro que este será um tempo de colheita nesta igreja. Meu Deus, unja a cada um aqui, meu Pai, unja as suas mãos, aumente, Senhor Deus, a sua fé. Eu oro para que esta noite cada um receba uma fé que vai ser inabalável, uma fé tão forte, Deus, que vai, Senhor Deus, eles vão entrar para um outro nível de relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, nos ajude, fala conosco, usa minha vida para a tua glória, em nome de Jesus. E todos dizem glórias a Deus. Primeiro uma menininha aí, tá com forte no amém aí, glória a Deus. Amados, eu vou estar o título desta mensagem é uma fé inabalável. Eu disse para você, eu amo falar da fé, eu amo falar de milagres. Eu tenho visto coisas extraordinárias acontecendo, e eu não tenho medo de orar por nada, não tenho receio. Eu tenho visto Deus fazer coisas lindas, instantaneamente, tantos milagres. Mas hoje eu vou ensinar você, vou te dar uma palavra que vai ser um fundamento para a sua vida. É lógico, você tem sido tão abençoado, não há nada novo do que os seus pastores têm ensinado, mas talvez uma nova perspectiva que vai ajudar você a ter uma fé inabalável. Amém? Quantos querem ter uma fé mais forte e inabalável? Digam amém. Então eu quero começar lendo Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 39. Eu quero que você me acompanhe, por favor. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé, elas receberam os seus mortos. Isso é algo bom. Mas pela fé, alguns foram o quê? Alguns foram pela fé, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites pela fé. Sim, até algemas e prisões. Pela fé foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabra. Passaram por o quê? Pela fé. Eles passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos eles que sofreram, tendo obtido bom testemunho da sua fé, tiveram uma boa fé, todos esses, mas não obtiveram a concretização da promessa. Amados, eu amo este capítulo 11. Quantos já leram o Hebreus capítulo 11 e gostam deste versículo? Eu amo, que me inspira. Pela fé Abraão, depois de tantos anos, teve um filho. Pela fé Isaac, pela fé Rebeca, pela fé Moisés, pela fé eles fizeram muitas coisas. Mas a Bíblia, ao final, querido, muitos nem gostam de ler isso, porque eles pela fé foram torturados, sofreram, e diz a Bíblia que eles não aceitaram nenhum milagre, porque eles tinham uma esperança melhor para a eternidade. Poderiam ter sido livres, mas eles falaram assim: não, eu quero uma ressurreição superior, eu estou visando algo maior.
passaram por necessidades, afligidos, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, mas eles tiveram um bom testemunho. Eu quero dizer algo para você: a fé deles funcionou, a fé deles não falhou. Aí você fala: como, pastor? Falhou? Não falhou. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque eu tenho visto pessoas dentro das igrejas, tem uma fé que parece Maria mole, ou seja, aquela fé que está viva e balançando. Dá uma tempestade, vai para lá e vai para cá. Acontece um problema daqui a pouco: pastor, mas por quê? Olha o que eu estou passando. Muitos perdem a fé quando passam por provações, por dificuldades. Nós amamos celebrar as boas coisas que Deus fez, mas muitos não recebem essa direção, essa orientação para esses momentos que parece que a nossa fé não funcionou. Parece, mas ela está funcionando. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Você precisa ser um crente que precisa aprender a lidar com esses momentos de dificuldade na sua vida, quando vem as lutas. Eu tenho visto muitos milagres acontecer. Acreditamos, pregamos sobre milagres, porém algo aconteceu conosco que chacoalhou em 2016. Como eu disse para você, eu e Fabiana somos os únicos pastores, por enquanto, daquela igreja. E nós ficamos orando: Deus, nos ajude, envia um pastor, Deus. Envia um casal de pastores, como precisamos. Será que tem um casal de pastor daqui para ir para lá? Hein? Quem sabe Deus dá uma direção aí? Rapaz, e aí eu fiquei orando, nós oramos por muitos anos. Quando foi no ano de 2016, recebemos um casal de pastores maravilhosos, jovens, cheios de força, vigor. Gente, ela chegou no ano 2016, depois de 3 meses que ela estava lá, foi diagnosticada com câncer. E por 3 anos, nós acompanhando, eles servindo, nos ajudando, pregando o evangelho. E após 3 anos da chegada dela, ela veio a óbito. Amados, que dor no coração. Depois de tantos anos orando, pedindo, e no fundo do meu coração eu estava com uma dor tremenda. E muitas pessoas perguntando: por que, pastor? Por quê? Muitas, e uma alegria quando recebeu, daqui a pouco eu tendo que fazer o culto fúnebre, o funeral, daquela que tinha trazido tanta alegria. E foi muito difícil para todos nós. E amados, e Deus, como sempre, Ele sempre nos dá uma palavra. Ele nunca vai falar os porquês. Eu vou falar disso daqui a pouco. Porque todos nós ficamos aí, quando acontecem coisas erradas, ruins com você, o que você faz? Por que, Deus? Por que, Deus? Não é por que não. Essa não é a pergunta. Como processar as perdas? Como você vai processar as suas perdas que você já teve? Como você vai entender tudo isso que eu estou falando? Pessoas tão boas morrendo. Em Uberlândia tivemos a perda de um bebê recentemente, que foi assim muito duro para a igreja, de um casal. E bem, como explicar? Parece fácil culpar muitas vezes Deus, por quê? Ou alguns vai culpar os demônios, culpa os demônios, foi o diabo, foi os demônios. Ou alguns falam: foi erro humano, foi a comida, ou foi ataques demoníacos. E o que Deus me disse para mim, que falou o meu coração e que eu carrego comigo, é: quando não entendemos algo, presta atenção, quando não entendemos algo, confiamos em Deus apesar de não entender. O que eu disse que você precisa fazer? Confiar em Deus
apesar de não entender. Você não vai entender tudo, não, nunca, não queira. Existem coisas neste livro que eu vou falar daqui a pouco que não faz sentido. E você precisa aprender a ler a palavra, meditar, não naquilo que você gosta. Por quê? Normalmente você vai procurar alguns textos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou você vai lá para Filipenses 4,19. Deus em Cristo Jesus há de suprir todas as minhas necessidades. Filipenses 4,13. E aí sim você vai achar muitas coisas que vai te dar uma fé tremenda. E eu gosto disso. Mas eu quero que você preste atenção nas entrelinhas da palavra de Deus. É isso que nós vamos compartilhar. Porque você vai ver na Bíblia muitas coisas não faz sentido na sua mente humana e carnal como a minha. Mateus capítulo 5, versículo 45. Diz que Deus faz nascer o seu sol sobre quem? Sobre os maus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e vir chuva sobre justos e injustos. Queridos, vai vir chuva sobre justos e injustos. Lá no Rio Grande do Sul, muitos dos nossos irmãos tiveram as suas casas inundadas, perderam as coisas. Ou seja, as coisas vão acontecer sobre justos e injustos, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Há estações na sua vida, a qual nós vamos caminhar pelo vale da sombra da morte. E Davi, ele disse isso, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ele não vai te livrar você, mas Ele vai estar com você. E lá naquela situação, muitas vezes, você vai experimentar o sobrenatural. Você vai experimentar os milagres de Deus ali. Há épocas na nossa vida que nós vamos passar por tribulações. Jesus disse: no mundo passareis por tribulações, mas tende bom ânimo. Eu fiquei chocado com uma placa que eu vi lá em Barretos, talvez tenha aqui em Araguari, de uma igreja. Eles fazem uma propaganda, desculpa, enganosa, e põe lá: pare de sofrer, venha para a nossa igreja. Pare de sofrer. Queridos, Jesus, ele disse que nós todos vamos sofrer. Ele nunca fez essa afirmação para nós. Ou seja, pessoas têm sofrido, homens e mulheres têm sofrido. Sabe por que você tem um evangelho hoje? Sabe por que você está salvo? Porque esse evangelho chegou até você pelo sangue de muitos cristãos que deram a sua vida. Você fica sentado nessa cadeira e você não sabe o que acontece em muitos países. Muitos, para pregar o evangelho, têm perdido a sua alma, têm sofrido, passado por lutas. E queridos, perseguição é algo que é normal. Então não estamos aqui para mentir para você. Eu quero dizer algo. Quando eu me converti, eu pensei, eu tinha essa idade, agora tudo minha vida vai mudar. Menino, parece que aí para o inferno os demônios vieram contra mim, e minha vida parece que ficou pior do que quando eu era incrédulo. Com você também foi assim? Eu me converti, a perseguição começou com meu pai e com a minha mãe. Eu chegava bêbado em casa e meu pai não falava nada. Eu chegava drogado em casa e meu pai não falava nada. Aí eu chegava 11 horas da noite com uma Bíblia na mão, voltando, ele: onde você estava? Eu falei: estava na igreja. Para com essa porcaria, lá só tem panaca, esses pastores ladrões que roubam pessoas. E meu pai parecia que virou um endemoniado. E perseguição. Eu quero que você não vá mais nessa igreja. Queridos, eu me converti, perseguição cresceu. Com quantos foi assim também?
Ou seja, você vai passar por lutas. E nessas perseguições, sabe o que você vai encontrar muitas vezes? Os milagres de Deus. Minha mãe, meu pai, todos eles me perseguindo. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe doente, orei por ela, ela foi curada instantaneamente. Aí depois disso, ela parou de me perseguir. Meu pai ainda durão, e daqui a pouco ficou doente, e daqui a pouco se converteu. Daqui a pouco minha irmã também, passando por lutas, se converteu. Depois minha outra irmã veio me visitar em casa. Ela tinha uma perna menor do que a outra, a irmã caçula. Ela caiu de bicicleta quando ela tinha uns 12 anos. Aí quando ela chegou lá nos seus 18 anos, e ela quebrou o tendão de Aquiles, e a perna dela direita parou de crescer, e ela foi para minha casa, chegou lá doente e andando assim. E depois nós oramos por ela, e ela voltou para a casa dela, salva, liberta e curada, e com as duas pernas do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Queridos, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não estou aqui para dar explicação por que coisas erradas acontecem. O que eu quero te ensinar, você hoje, a passar por aqueles momentos difíceis que você vai passar. Não teve nenhum amém. Então eu estou aqui para ensinar você, quando você passar por aqueles momentos difíceis, quando o chão se abre, você pode experimentar um milagre de Deus. Ou não. Ou não. Por quê? Eu falei aqui de manhã, quando eu fui para a Irlanda, foi uma das maiores lutas que eu já passei. Foi de alguns meses para mim, porque eu fui para lá, chegamos lá, nós não tínhamos vistos, nós não tínhamos como ficar no país. E aí depois que nós estabelecemos a igreja, tínhamos toda a documentação da igreja pronta. E aí eu apliquei para o governo, para eles me deixarem ficar no país como pastor daquela igreja. E aí eu fiz a aplicação e eles me mandaram uma carta falando não. Aí eu conversei com algumas pessoas, orei, jejuei, falei: Deus, o que fazer? Conversei com advogados, conversei com pessoas, eles me orientaram, preparei um tanto de papéis mostrando que nós estávamos recebendo os recursos financeiros da nossa igreja no Brasil, eu estaria trabalhando lá, e nós não seríamos um peso para o Estado, e tudo muito claro. Depois de 2 meses que eu mandei todos os documentos dele, eu recebi uma carta com a resposta do governo, e ele disse assim: você veio para cá, e você não tem o direito de ficar neste país, e nós te damos 120 dias para você deixar o país. Queridos, aquilo lá para mim foi o chão se abrindo. Como eu fiquei imaginando eu voltando para Uberlândia, depois de tanta oração, Deus tinha falado conosco, Deus tinha dado uma palavra. E queridos, e às vezes Deus nos dá uma palavra, e quando você vê, dá tudo errado. Já aconteceu isso com você? Você te dá uma palavra e você fala: não, eu vou chegar lá, Deus vai fazer, e Deus está conosco. Aí você começa, o que acontece? Tudo dá errado. É assim que você, muitas vezes. E aí, queridos, eu recebi essa carta, parece que o meu mundo desabou. Eu falei: agora é o governo, querido, não é outras, não é o irmão me atacando, não, é o maior cargo, não tem como eu desobedecer eles, tem que obedecer, voltar. Eu falei: Deus, e o chamado? E as pessoas que o Senhor me prometeu? E os irlandeses que o Senhor disse que eu vou salvar? Eles vão para o inferno. E eu, querido, eu estava inconformado, mas eu lembro que o chão para mim se abriu, foi uma das piores coisas para mim. Eu já estava me imaginando chegando de volta em Uberlândia, e os irmãos: o que foi que aconteceu? Aí eu falo assim: acho que eu não ouvi Deus direito. Querido, continua firme no que Deus fala com você, amém? Mesmo que as coisas pareçam que estão dando errado,
Eu lembro que aquele dia, com aquela carta, eu coloquei a carta no chão, e eu chorei por 1h30. Você pode chorar quando as coisas não dão certo, não tem problema não. Chorei. Depois que eu chorei um bom tempo, eu levantei minhas mãos, comecei a adorar. Eu falei: Deus, o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Eu te amo, eu te conheço. Não há Deus como o Senhor. Tu és o soberano. Deus, e comecei a glorificar o nome dele, querido. E naquele momento ali, enquanto eu glorificava o nome dele, de repente eu abri meus olhos, olhando para o lado de fora. Um anjo de Deus veio e parou na minha frente, do lado de fora da casa, porque a nossa porta ela é de vidro, e eu tenho uma árvore que é um pinheiro na frente, que está no fundo do jardim da nossa casa. E esse anjo, ele veio, parou entre eu e uns 3 metros de mim, na frente, e ele ficou no ar, olhando para mim, e eu comecei a orar. Eu falei: Deus, o que é isso? Será que ele veio para me corrigir algum erro meu, ou algo? E eu perguntando e orando, eu falei: Deus, por que esse anjo está aqui? E o anjo assim olhou para mim com um sorriso tão lindo assim. Ele era todo resplandecente, não tinha muitas formas o corpo dele, porque resplandecia, mas ele me deu um sorriso assim muito, muito gostoso, né? E pegou e tirou, pôs a mão assim, conforme coisa que era a mão dele, dentro dele, assim como fosse um bolso, e tirou 2 passaportes vermelhos, que é o passaporte europeu da Irlanda, e chegou e me mostrou assim, me deu um sorriso. E naquela hora eu recebi uma palavra de Deus, e Deus disse assim: eles falaram que é para você ir embora, mas você vai ficar e você vai receber esses passaportes. E queridos, e aí depois passou alguns meses, eu voltei lá, e o chefe da imigração veio falar comigo. Ele falou: pastor, por que você veio aqui? Eu falei: lembra, eu tenho uma carta, tem que sair do país. Ele olhou para mim e falou assim: eu pensei que você tinha vindo aqui por causa da nova lei que saiu. Eu falei: lei? Que lei? E aí ele foi falando para mim: não, saiu uma nova lei dia 1º de janeiro de 2011. Aí ele entrou na internet, pegou essa nova lei e perguntou assim: você é pastor de verdade? Aí eu falei assim: eu acho que eu sou. Mas o que é pastor de verdade? Não, você tem certificado, você tem formação, você tem que comprovar. Eu falei: lógico, tenho. Você tem isso? Eu falei: tem. Você tem isso? Tem. Você tem. Era 10 itens. Aí ele foi perguntando todos os itens. Quando eu acabei de falar, ele falou assim: então você... ele não é cristão. Ele falou assim: então acho que você está muito amigo do homem lá de cima, porque todos os itens é seu. Então agora, eu falei: o que eu faço? Faz uma aplicação de novo, prova todos esses 10 itens e pronto. E aí eu fiz uma aplicação, e hoje nós somos cidadãos irlandeses e europeus. Queridos, é bonito contando o finalzinho, mas você não sabe o que é passar por aquilo ali. Que dentro assim, gente, que terrível. Só você sabe as lutas que você está vivendo, o que é passar pelo que você está passando. Mas o que eu quero mostrar para você, querido, é o seguinte: a mesma coisa que eu fiz com o meu visto, eu fiz pela Leile, e eu não tive resposta da Leile. A Leile faleceu. Esse Deus de milagres enxerga a morte diferente. Eu ia pregar sobre a morte, mas deixa a morte de lado, né? Mas Deus enxerga a morte diferente da gente. E ela foi embora. Agora eu quero te fazer uma pergunta: será que a Leile foi curada ou não? Será que Deus ouviu a oração nossa ou não? Escuta aqui: todas as nossas orações são ouvidas. Todas nossas orações são ouvidas. Ou você é curado aqui, ou você é curado na eternidade, mas você vai ser curado. Todos. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações.
Então nós precisamos, queridos, ter esta fé que inabalável. Então é esse tipo de fé que eu quero que você comece a desenvolver, que vem pela palavra de Deus, por esta palavra que você está recebendo agora, amém? E nós precisamos desenvolver esta fé, porque precisamos aprender a enfrentar os problemas, enfrentar as doenças, lidar com problemas familiares que talvez você está enfrentando, talvez viver o abandono do seu companheiro, lidar com o falecimento de pessoas que amamos, é tão difícil, sim ou não? E temos que aprender a lidar, passando por um acidente, aí vira a boca, pastor, acidente acontece, e um dia acordar e ver talvez que você perdeu o seu emprego, como aconteceu comigo. Um dia, queridos, acordei, cheguei na empresa, o cara falou, não precisa mais do seu trabalho. Eu falei, meu Deus, sou crente, sou fiel, dizimista, comecei a falar tudo para Deus, Deus, eu não podia perder meu emprego. E Deus olha para mim e fala, seu bobinho, e eu falei, desse jeito, eu falei, Deus, não, desculpa gente, mas só eu dou 10% de dízimo, 5% de oferta, 3% de missões, 2% para Missão Esperança, 1% para a Caixa para ajudar os pobres, 25% do meu salário, e agora, em vez de eu prosperar, eu fico sem emprego. Olha como a gente é tolo. Aí Deus era tão misericórdia, ele falou assim, ô filho, olha como você é bobinho, você perdeu o emprego porque eu tenho algo melhor para você, seu bobinho. Ou seja, você está lá, está sendo fiel, então eu tenho que te tirar, você não pede as contas, então eu tive que te tirar de lá. Isso aconteceu, depois eu saí de lá e entrei no emprego que eu passei a ganhar 5 vezes mais, depois eu passei a ser gerente dessa empresa, essa empresa multiplicou, passei a ser gerente de 2 empresas, essa empresa cresceu e depois de 15 anos eu era gerente de produção e qualidade de 3 empresas e estava ganhando um salário altíssimo. Só que eu estava reclamando porque eu perdi um emprego com salário desse tamanho. Queridos, precisamos ter uma fé inabalável, amém? Mesmo que você não entenda, você não vai entender muitas coisas, e nem eu entendo, porque eu sou um ser humano, e eu não tenho todas as respostas dos porquês dessas situações na sua vida, e nem tem os porquês aqui na Bíblia. Eu também tenho muitas perguntas, que talvez um dia Deus irá me responder ou não, e Ele nem precisa me responder como Deus. Só porque eu sou pastor não significa que eu não sinto as coisas como todo mundo sente. Só porque você é um cristão que nasceu de novo, que é batizado, cheio do Espírito Santo, não significa que você não vai ter tempos difíceis na sua vida. Ninguém dá amém nessa hora, né? É amém, bem fraquinho, mas teve um. Então, queridos, por isso que você está recebendo uma palavra muito importante, o ensino da palavra de Deus. E nós precisamos entender, aprender, não somente celebrar as vitórias, mas passar pelas dificuldades sem que a nossa fé seja abalada. Ou seja, mesmo que as situações venham contra você e você não entenda, você vai dizer: Deus, eu continuo crendo, eu continuo confiando, a minha fé continua a mesma. Como você vai dar sentido a tudo isso? Como você racionaliza o sofrimento e as perdas? Esse é o ponto. Como você racionaliza com a sua mente carnal e humana essas perdas que nós temos dentro da nossa casa, da nossa família? Queridos, como que você vai entender isso? Se você não... Nós nem conseguimos entender pessoas. Você já viu como é difícil entender as pessoas? É tão difícil. Agora, como se você não consegue nem entender pessoas, como que você vai conseguir entender a Deus e os caminhos de Deus? Ainda é mais difícil entender os caminhos de Deus. Por quê?
Porque Deus não é um ser humano, querido. Deus é diferente. Deus é Deus e você é um ser humano. Ele é infinito, você é finito. Ele é onipresente, está em todo lugar, e você está aqui nesse tempo presente. E os caminhos de Deus são mais altos do que os seus, e os pensamentos de Deus são mais elevados. Você não dá conta de ver nada além do que dentro deste salão apenas. E Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. A Bíblia diz que seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você pode ser capaz de entender um ser humano, mas se você quer agradar a Deus, você vai precisar de relacionar com Deus num outro nível. Não no nível do entendimento, mas no nível da confiança. Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você não vai agradar a Deus se você manter a sua mente racional, querendo entender tudo e questionando a Deus. Você não vai agradar a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele diz o seguinte: eu estou em um lugar diferente, eu estou numa dimensão tão diferente, eu não tenho começo, eu não tenho fim, eu vivo na eternidade, eu sou eterno, eu nunca fui feito, eu nunca fui criado, e você não pode lidar comigo com o seu entendimento, mas com confiança. Você não pode lidar com Deus com o seu entendimento, querido. Porque se lidar com Deus com o seu entendimento, você vai estar colocando o seu entendimento como um Deus. E é isso que os ateus fazem. Eles querem entender tudo, os porquês de tudo. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele é Deus e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A questão é como que você vive uma vida que vai dar sentido a todas essas indagações. Como você lida com essas coisas que não se encaixam no seu entendimento? A resposta está em Hebreus 11:3. Vamos ler todos juntos? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Como que você vai entender todas as circunstâncias? Como? Pela fé entendemos. Como que você vai entender toda essa situação que você tem vivido no seu casamento, na sua família? Pela fé entendemos. Diga comigo, pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Como você vai entender? Como você vai entender? Pela fé entendemos. Pare com a sua mente racional de querer falar: Deus, o Senhor está errado, Deus, faça assim. O nosso relacionamento com Deus e o nosso ponto de partida como cristãos não é a compreensão, mas sim a confiança. Diga para a pessoa ao lado: o seu ponto de partida com Deus é a confiança, não é o entendimento. É a confiança, não é o entendimento. Por quê, queridos? Porque Deus disse: os meus caminhos são maiores que os seus. Bobinho, pare. Não seja bobinho. Eu já fui bobinho muitas vezes, e eu quis, com o meu entendimento, entender o que estava. A gente vive por fórmulas, Deus não tem fórmula. A gente vive por matemática. 1 mais 2 igual a 3. Não vai funcionar desse jeito. Deus fala assim: 1 mais 2 dá 22. Vocês viram agora mesmo, tinha 15 mil pessoas, e Jesus falou: o que vocês têm de comer aí, gente? 5 pães e peixinho. Que é isso? A matemática de Deus. Falei: então tá bom agora.
partiu, deu, começou a distribuir, todo mundo comeu. Você quer andar em qual matemática? 1 mais 2 ou na matemática de Deus? Então, querido, a sua equação nunca vai funcionar. Ou seja, Deus não trabalha por nenhuma fórmula, Ele trabalha por fé. Diga isso para a pessoa ao lado: Deus não trabalha por fórmula, Ele trabalha por fé. E se não começarmos pela fé, o nosso entendimento se tornará o nosso Deus. Se você não viver esta vida de fé, queridos, eu não quero entender tudo, e não vou conseguir, você também não vai. Só que eu não vivo mais pelo meu entendimento, eu vivo pela fé. Esse é o ponto de partida. Provérbios 3, versículo 5. Vamos ler todos juntos? Provérbios 3, 5. Confia. Como? E não se apoie. De novo. De novo. Confie no Senhor. Para de querer colocar Deus em uma caixinha. Ou seja, Deus está te dizendo para você: meu filho, confia em mim. Confia quando você estiver no vale. Confia em mim quando você estiver dentro da fornalha. Confia em mim quando você estiver passando pelos problemas. Confia em mim na sua doença. Confia em mim na sua prosperidade. Confia em mim no seu desemprego. Confia em mim quando as coisas não estão dando certo. Confia em mim. É isso que Deus está dizendo a você. Pare de colocar Deus dentro de uma caixinha. Não se apoie no seu entendimento, porque o seu entendimento tem sido o teu Deus. E você precisa ter essa fé inabalável, que mesmo passando pelas circunstâncias, por que Deus? Por que meus filhos não estão servindo a Deus? Por que eles se afastaram? Por que Deus eu estou doente? Por que eu passei por essa situação? Queridos, sabe por que nós passamos por tantas situações? Um dia chegaram e perguntaram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Que aquele homem que nasceu cego. Lembra? O que Jesus disse? Ninguém, não foi. Gente, para com essa bobagem, negócio de pecado aí. Para com esse negócio. Foi para manifestar o quê? A glória de Deus. Então, queridos, a coisa mais gostosa. Muitos, se eu falar quantos querem milagres, todos vocês vão falar: eu quero, amém? Só que antes do milagre vem o quê? O problema, a dificuldade. Ou seja, Deus está dizendo: confie em mim. Deus está dizendo isso para você hoje: confie em mim. Por que você sofre? Por que você sofre? Por que é que meu pai morreu tão cedo? Eu perdi meu pai tão cedo. Por quê? Porque essas coisas acontecem, não tem respostas e não tem porquê. E se você tentar entender e ter compreensão dessas coisas, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em um local de depressão, de angústia, de ansiedade. Você vai ficar desapontado, desanimado. Você vai voltar para o seu pecado. Você vai voltar para a álcool, para as drogas. Sabe por quê? Porque você está confiando no seu entendimento. Você está querendo, por quê? Por quê? Isso vai levar você até abandonar a fé. E é isso que tem acontecido. Quantos já abandonaram a fé? Por causa das dificuldades e lutas que têm vivido. Confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Se você não confiar no Senhor, você está confiando no seu entendimento. Pastor, por que é que sofremos? Deixa essa palavra entrar no seu coração, querido. Você precisa permitir que esse entendimento seja esclarecido pela Escritura hoje. Por que sofremos? Porque o pecado trouxe sofrimento. Segundo, Deus usa o sofrimento seu para trazer salvação. Quantas pessoas que têm vindo a Deus porque eles passaram por sofrimento? Você também, não? Eu fui buscar a Deus não era porque estava tudo bem, estava ruim. E eu fui buscar a Deus. Em tempo de sofrimento nós buscamos a Deus.
Mas porém no final, a Bíblia diz que Deus acabará com todo o sofrimento, toda a morte, toda a dor, toda a rejeição, todo o abuso. Ele vai tirar a escuridão, removendo a noite, e sempre será dia, e nós estaremos diante dele. O sol nunca mais vai se pôr, porque Jesus será a nossa fonte, estaremos com ele, e ele nos dará corpos ressuscitados, e você nunca mais ficará doente. E hoje Deus usa o seu sofrimento para te refinar, para te purificar e para trazer você para a presença dele. Precisamos de iluminar o nosso entendimento. Vemos na Bíblia, queridos, você nunca vai achar o porquê das coisas. Eu estou finalizando com isso. Você nunca vai ver os porquê das coisas na Bíblia. Vemos um dia Jesus, que tinha um amigo chamado Lázaro, e aquele amigo morreu. O que ele fez pelo seu amigo? Foi lá e ressuscitou ele. 4 dias depois de morto, ressuscita o amigo. Um grande milagre, não é? Lindo, maravilhoso. Agora Jesus tinha um primo chamado João Batista, e ele também foi preso, foi para a cadeia. E o que Jesus fez por ele? Nada. Aí você vai falar assim: não, João Batista era pecador, pastor. Era o pecado, porque a gente quer dizer isso, né? Rio Grande do Sul está passando aqui lá por causa do pecado. Aquele irmão está sofrendo por causa do pecado na vida dele. Queridos, a Bíblia diz que não tinha ninguém mais santo do que João Batista. Jesus disse que nascido de mulher não tinha ninguém, um profeta e um homem de Deus, que morreu cedo. Queridos, nós precisamos ter uma nova perspectiva da morte. Não é o quanto de anos que você vive, mas que você venha para essa terra e cumpra o chamado que Deus deu para você fazer. Infelizmente há pessoas que precisam de 200 anos para cumprir o chamado deles. Sabe por quê? Porque são preguiçosos, porque não dizem: Senhor, conta comigo. E eles, com poucos anos, Jesus, ele viveu apenas 33 anos, e ele disse: eu cumpri tudo aquilo que o Pai me deu para fazer. E nós precisamos dar uma resposta em fé, e ter esse tipo de fé, e falar: Deus, eis-me aqui. Agora, Jesus curou um amigo e deixou um primo morrer. Como que você explica isso? Tem explicação? Não tem. Não venha que não tem explicação. Um homem santo. 2 apóstolos foram para a cadeia. Pedro é jogado na cadeia, e a Bíblia diz que Deus, a igreja estava orando por ele, diz que um anjo chega na cadeia, entra lá na cadeia e fala: Pedro, levanta. Pedro levanta, veste suas sandálias, e foi algo cinematográfico. O anjo foi andando, e daqui a pouco as portas se abriram, e ele saiu da cadeia. Uau, lindo, não? Ver Deus movendo sobrenaturalmente. Outro apóstolo, o James, ele foi para a cadeia da mesma forma, ficando lá na cadeia. E o que aconteceu com ele? Que a Bíblia fala? Cerrado ao meio. Decapitado, desculpa isso. Decapitado. Por que que um Deus livrou e o outro morreu? Qual é a explicação? Queridos, precisamos ler mais a Bíblia. Há uma igreja imatura. Por que que um homem santo como Estevão, servindo a Deus de todo o coração, foi apedrejado? E Jesus não foi lá para tirar a pedra das mãos de quem estava atacando nele. Jesus não enviou nenhum anjo para Estevão. Será que Estevão era mais pecador do que Pedro? Que precisamos de renovar a nossa mente. Jesus ficou de pé e falou assim: Estevão, vem, filho. Amados,
não há explicação, muitas coisas não há explicação. Quero finalizar com mais esse testemunho. Um dia eu estava lá na Irlanda e fui receber o pastor Humberto, que é o nosso pastor, e eu fui buscar ele no aeroporto. E quando eu estava indo para o aeroporto, meu carro não tinha combustível. Estou terminando, viu? Estou terminando. Nunca confia num pastor quando ele fala estou terminando, né? Mas estou mesmo. 2 minutos. Quantos me dão 1 minuto? Obrigado. Vários minutos. Brincadeira, já estou terminando. Eu fui para buscar o pastor Humberto, entrei no posto de gasolina, abasteci, e eu fui sair com meu carro para pegar a rodovia. Lá na Irlanda nós dirigimos do lado de lá, é o contrário daqui, a direção é do lado contrário também. A minha direção do carro fica do lado esquerdo e eu dirijo do lado direito. É uma confusão, mas é assim. Então eu saí, a pista de eu ir é a de lá, aqui seria essa daqui, mas era de lá. Eu cheguei aqui para entrar na rodovia, eu olhei lá em cima, não via nenhum carro. E era uma descida muito grande, depois de uma curva. Lá embaixo eu olhei e não via nenhum carro. E eu acelerei o carro para pegar a pista. E quando eu fui entrar na pista, eu cheguei, atravessei a metade da pista. O meu carro literalmente, eu estava acelerando o carro, e você sabe, e meu carro foi freado. E quando foi freado, um carro numa altíssima velocidade passou na minha frente. Se eu tivesse entrado, eu teria morrido. Eu não consegui nem ver o carro, a marca do carro, e muito menos a cor. E naquele momento, meu carro, eu estava... Quantos aqui dirigem? Você sabe que quando você está acelerando e vai entrar numa rodovia, você não pode colocar o pé no freio, não tem como, porque o mesmo pé que você acelera, você freia. Então não tem jeito, o outro pé é da embreagem. Então eu acelerando e meu carro freou, que meu peito foi para cima do cinto de segurança, e eu fiquei assustado. E quando eu fiquei assustado, eu senti uma presença de um anjo dentro do carro de novo. E eu fiquei assustado. Eu falei: Deus, o Senhor era para mim estar morto agora. Mas eu estou falando isso porque logo depois, e eu fiquei agradecendo a Deus. Eu falei: Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você acredita no ministério dos anjos? Queridos, eu tenho visto, muitas vezes até na oração, eu peço ajuda dos anjos. Eu não estou dando conta, eu estou meio perdido, peço até ajuda. Mas depois de alguns dias que eu tinha me livrado da morte, um pastor que você conhece, chamado David Wilkerson, quantos aqui já ouviu falar dele? Escreveu A Cruz e o Punhal. Sabe o que aconteceu com ele? Ele dirigindo, ele e a mulher, um homem de Deus que, amados, não tem nada a ver comigo. O pastor Márcio, um homem santo, puro, um homem cheio do Espírito Santo, que ama a Deus. Ele dirigindo, bateu atrás de um caminhão e morreu, ele e a esposa. Como que você explica essas coisas? Um João ninguém, pastor Márcio, Deus interviu. E um homem tão ungido, passando por uma situação daquela. E eu quero finalizar, queridos. Deus ele ama cada um de nós. Porém, não é as bênçãos de Deus e a proteção de Deus que mostra que Deus te ama. Vamos ficar de pé, por favor. Quantos acreditam que Deus te ama? Deus, Ele ama você. Mas sabe como que você sabe que Deus ama você, querido?
não é porque Ele te abençoa. Escuta o que eu estou te falando. Deus ama, o que prova que Deus te ama não é porque Ele te abençoa, porque Ele te protege, porque Ele te guarda. Como eu sei que Deus me ama? Porque Ele não deixou o pecado continuar o seu caminho de morte para destruir você. O que prova o amor de Deus, que Deus te ama, é porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, para te dar vida eterna. E que a partir de quando você nasceu de novo, você não vai morrer nunca mais. Isso que prova o amor de Deus. Não é as bênçãos de Deus. Não é porque Deus te protege, porque Ele te ama. Não é porque Deus te livra, que Ele te ama. Ele sempre vai te amar. Mas o que prova que Deus nos ama, foi porque Ele enviou Jesus, o que Ele tinha de mais precioso, para tirar você da morte, das drogas, do álcool, da destruição, e te dar a salvação e a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Ele amou você. O amor de Deus não é porque, Deus não te ama porque Ele responde às suas orações, querido. Porque algumas pessoas estão dizendo: pastor, se Deus me ama, porque Ele permitiu todo esse sofrimento na minha vida? Se Deus me ama, pastor, porque Ele permitiu pessoas abusarem de mim? Se Deus me ama, pastor, porque eu fui abandonada, porque eu fui abandonado? Se Deus me ama, porque Ele permitiu que meus pais morressem? Se Deus me ama, porque meu filho está desviado? Se Deus me ama, porque meu filho está doente? Se Deus me ama, porque Ele está permitindo essa dor na minha vida? Se Deus me ama, porque meus pais divorciaram, me abandonaram? A prova do amor de Deus não são as suas bênçãos. A prova do amor de Deus é que Ele deu o seu único filho para você ter vida eterna. E você tem que viver com esta fé que vai olhar para a eternidade. Uma fé tão forte que quando, mesmo que vier os problemas, aquelas pessoas falam assim: ó, eu quero uma redenção melhor. Nem precisa ser curado, nem liberto da prisão. Feche os teus olhos agora. A coisa mais importante que prova o amor de Deus por você é que Ele morreu por você, para te dar salvação eterna. Ele morreu para você ser perdoado. Ele morreu para você ser justificado. Ele morreu para você ser redimido. Ele morreu para você não ir para o inferno. Ele morreu para você ser salvo. Ele morreu para você estar em uma nova família. Esta é a prova que Deus te ama, e Ele te ama. Quando você atravessa pelo vale da sombra da morte, Ele não para de te amar. Quando você passa ali quando você perde um querido seu, Ele não para de te amar. Ele está ali com você. Quando você está desempregado, Ele não para de te amar. Quando você está às vezes até sofrendo, Ele não para, porque a cruz ainda permanece. E você pode louvar a Ele, porque Ele nunca deixou de te amar. Aleluias. Levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos agora, porque hoje você precisa aprender a lidar com essas decepções da vida. E talvez você está aqui hoje, e você tem sofrido, você tem passado por lutas, ou talvez você está desviado dos caminhos do Senhor. Deus, Ele ama você, querido, e Deus, Ele quer entrar na sua vida hoje. E eu quero que você comece a orar agora e falando: Deus, perdoa
quando eu não entendi as coisas. Talvez você se afastou do caminho do Senhor, por causa das suas lutas, suas dificuldades, você se afastou de Deus, e você está desviado. Hoje Deus está te falando: filho, eu te amo, venha de volta para casa, venha de volta para o reino. Levante as suas mãos e ora comigo e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, o Senhor tem o melhor para mim, e eu confio no Senhor, eu confio em Ti, eu não confio no meu entendimento, e a minha confiança do Senhor é pela fé, e pela fé eu entendo todas as coisas, pela fé eu entendo, pela fé eu me entrego a Ti, pela fé eu vou Te servir, pela fé eu vou experimentar milagres extraordinários, pela fé eu vivo, e eu me entrego a Ti hoje. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Hoje eu volto para Ti, em nome de Jesus eu oro. Queridos, eu quero ver você que fez essa oração voltando para Deus, a pessoa que estava desviada, você nem tinha certeza da sua salvação. Hoje eu quero que, se você está voltando para Deus, você está se entregando para Ele, Deus vai te dar um novo destino, Deus vai dar direção para você, Deus vai te dar direção para a sua vida familiar, espiritual. E se você tomou essa decisão hoje, voltando para Deus, levante a sua mão, seja corajoso, levante suas mãos, eu quero te ver agora. Se você estava desviado e está voltando para o Senhor, levante a sua mão. Isso, eu estou vendo uma mão ali, outra, mais outra pessoa, mais outra. Levante sua mão, seja corajoso. Eu fiz isso um dia. Eu era um jovem que estava perdido. Levantei minhas mãos e falei: Jesus está aqui, ó. Eu não presto. E Jesus falou assim: você não presta, mas eu vou te usar. Ele me transformou. Eu quero que você que levantou sua mão e está dizendo sim para Deus, por favor, venha correndo. Eu quero orar por você. Eu quero colocar as minhas mãos e abençoar a sua vida. Um novo tempo está nascendo na sua vida, porque Deus te ama. Salvação eterna. Hoje é um dia de salvação, um dia de transformação. Venha rapidamente. Glória a Deus, tantas pessoas. Oh, glória a Deus, venha. Glória a Deus por suas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Meu Jesus, quantas vidas preciosas o Senhor está dizendo a vocês: filha, eu te amo. Coloca a sua mão no coração agora. Eu quero orar por você agora. Meu Deus, Pai, eu declaro um tempo novo está vindo sobre cada um deles. Meu Deus, essas vidas, Deus, foram destruídas por Satanás. Muitos deles, Senhor Deus, por causa do sofrimento, das lutas, eles estavam longe do Senhor. Hoje Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Hoje Deus está perdoando os seus pecados. Deus, Ele está dando direção, um novo caminho para você. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu abençoo a sua vida. Hoje é um dia de salvação. Oh, Deus vai usar vocês, vai te usar para salvar a muitos. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, eu abençoo, eu declaro salvação na vida de cada um desses amados aqui, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu os abençoo. Amém e amém. Olha para mim, por favor. Olha aqui. Um dia eu tive coragem de entregar minha vida, como você está fazendo agora. Eu era um jovem totalmente perdido, e Deus está me usando para tocar muitas pessoas hoje. Você está chorando hoje, alguns de vocês, muita dor. Deus, Ele vai enxugar toda essa dor.
Deus vai restaurar a vida de vocês. E o seu sofrimento de hoje vai ser um testemunho que vai ajudar outros a vir para Deus. Todo esse sofrimento, Deus vai usar isso como uma forma para trazer muitos por causa da sua transformação. Eu quero te dar 3 conselhos. A partir de hoje, ore todos os dias, fale com Deus. Amém? Você vai sair daqui hoje falando com Deus. Amém? Você vai sair daqui falando com Ele, falando: Jesus, eu quero te servir. Me ajuda, eu quero te servir. E amanhã cedo você vai, antes de dormir, você vai orar de novo: Jesus, eu quero te servir, me ajude, fala comigo. E Ele vai falar com vocês. Segundo, você tem Bíblia? Você tem Bíblia? Leia a Bíblia todo dia. Deus vai falar com você através da Bíblia. Leia todos os dias. E terceiro, a partir de hoje você não vai andar mais sozinho. Você precisa de alguém que vai te ajudar. E aqui nessa igreja você ganhou uma nova família, e eles vão ajudar você a andar com Deus. Você não vai andar mais sozinho. Você vai estar participando de uma célula, das reuniões, e a partir de hoje você ganhou uma nova família. E essa família é essa igreja. Vira-se para a sua nova família. Vira para eles. Bem-vindos! O mar pode rugir, as tempestades virem, estás me ensinando a confiar em ti. O mar pode rugir, Glória a as Deus! tempestades virem, estás me ensinando a confiar em ti. Meus pés podem vacilar, com medo de afundar, mas ponho os meus olhos nos teus olhos. É preciso crer, não é entender, basta confiar em tua palavra. Declare isso. Os meus pés podem vacilar, com medo de afundar, mas ponho os teus olhos nos teus olhos. É preciso crer, não é entender, basta confiar em tua palavra. O mar pode rugir, as tempestades virem, estás me ensinando a confiar. Vamos confiar no Senhor, meu Deus! O mar pode rugir, as tempestades virem, estás me ensinando a confiar em ti. Aleluia. Amados, eu quero encerrar agora. Quantos de vocês estão precisando de um milagre na sua vida? Você está precisando de um milagre? Levante suas mãos. Eu vou orar por você agora. E eu acredito que Deus vai tocar o seu corpo agora. Talvez este milagre é para outras pessoas que não está aqui. Talvez para o seu filho, sua filha. Um dia um homem, ele veio pedir para o seu servo, e ele chegou com uma fé, uma convicção. Ele falou: Senhor, o senhor nem precisa ir lá na minha casa, só manda uma palavra e meu servo será curado. E agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu vou orar por você agora. Depois dessa oração, se você quiser, você pode vir aqui à frente, que eu vou orar por você. Mas se você está doente, enfermo, Deus vai te tocar onde você está aí agora. Se você tinha dores no seu corpo, você vai começar a movimentar ele, porque Deus vai curar pessoas agora, instantaneamente. Talvez é problema nos seus ossos, sangue, seja qual for a tua enfermidade. Levante suas mãos agora. Querido Espírito Santo,
Vai tocando cada vida aqui agora. Em nome de Jesus, ossos sejam curados. Problemas na coluna, em nome de Jesus, coluna, vértebra, cervical, torácica e lombar, seja restaurada agora, em nome de Jesus. Talvez você vai sentir um fogo descendo pela sua coluna. Talvez você tenha problema de bursite, tendinite, infecção em qualquer parte, alergias. Alguns de vocês vai sentir como que se fosse queimando, algo queimando, passando no seu corpo agora. Espírito Santo, toca eles agora. Espírito Santo, toca cada pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, anjos de Deus, vai passando agora. Alergias, alergia na pele, nos ossos, problemas no sangue, ou em nome de Jesus, dificuldade de gravidez, em nome de Jesus, eu declaro agora, portas sendo abertas, em nome de Jesus. Eu vejo pessoas agora recebendo milagres. Oh, Deus, dá um sinal a essa pessoa agora, dá um sinal a ela agora, em nome de Jesus. Comece a mexer a sua perna, sua coluna, seu braço, em nome de Jesus. Enxaqueca, enxaqueca, saia. Dor de cabeça, saia. Câncer, tumores, em nome de Jesus. Todo tumor dos corpos vai saindo agora. Declaramos, Senhor, uma unção de cura. Problemas nos ouvidos, problema nos olhos, na garganta, ou em nome de Jesus, problemas no sangue, em nome de Jesus, receba a cura agora. Comece a movimentar o seu corpo agora. Sinta o poder de Deus tocando você agora, em nome de Jesus. Oh, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Be healed, be healed. Ser curado, ser curado, ser curado, ser liberto. Cadeias, cadeias sejam quebradas. Salvação, salvação, libertação dos nossos filhos. Declaro que os nossos filhos te servirão, os filhos dos meus irmãos. Libertação. Satanás, solta, solta nossos filhos, solta os filhos dos meus irmãos, em nome de Jesus. Chacarababebeias, tunabaias. Levante as suas duas mãos aos céus. Como que eu sei que eu fui curado? Pela fé, entendemos. E pela fé agora, levante as suas duas mãos e comece a dizer: obrigado, Senhor. Pela como, pastor? Qual que é pela fé entendemos. Levante as suas duas mãos agora e comece a dizer: Deus, obrigado pela minha cura. Eu sou sarado e sou curado.
pela obra da cruz. Obrigado pela obra da cruz. Hoje eu sou sarado e curado. Minha família é abençoada. Meu pai e minha mãe salvos. Meus filhos salvos e libertos. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, salvação sobre todas as casas. Nós declaramos que essa próxima geração, os nossos filhos não foram criados para perdição. Aqueles que estão desviados, nós damos uma palavra de ordem em nome de Jesus: voltem para casa. Muitos filhos pródigos voltarão para casa. Eu vejo filhos pródigos correndo para casa. Aleluia. E Deus está dizendo a vocês que desse dia vocês verão muitos filhos pródigos voltando para casa. Aleluia. Kokoro baby canta la malaias. Checa bababarash todekalaias. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela cura. Obrigado pela libertação. E eu declaro, Senhor Deus, que hoje saímos daqui com esta fé inabalável. Uma fé que vai ver o sobrenatural, uma fé que vai ver o milagre, e uma fé que nunca vai ser abalada, porque a nossa fé, ela nunca será destruída ou vencida. Em nome de Jesus nós oramos e te damos a honra e a glória. Obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor e louve a Ele. Glórias a Deus. Dê um abraço gostoso no seu irmão. Fala para ele: olha, vamos caminhar de fé em fé. Conta comigo. Fala para ele: conta comigo. Estamos juntos nessa caminhada. O Senhor te abençoe. Seja uma semana de vitória, de conquistas de Deus na sua vida. E nunca deixe de olhar para Ele. Fique firme nos propósitos do Senhor. O Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe.